Graça e paz, igreja. Amém. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É uma grande alegria. Eu me sinto verdadeiramente em casa. Pastor Gustavo, Luana, Duda, Dani, são como família pra gente. Eu lembro da gente lá em casa, às vezes até 2, 3 horas da manhã também. Então, estar aqui é um grande privilégio. Muito obrigado pelo carinho com a gente. A gente sente de fato em casa. Deus te abençoe e te honra. Nós nos sentimos muito honrados aqui na casa de vocês e nos sentimos em casa na casa de vocês. Muito obrigado. Obrigado, Dani. Cadê o Dani? O Dani pela freguesia no FIFA. Sempre um prazer poder vir para cá ganhar. Eu me sinto muito feliz. Como o pastor Gustavo me apresentou, eu sou pastor lá no Wesleyana de Contagem, Minas Gerais, Brasil. Eu estou acompanhado aqui do Matheus, da Marina, do Vitor, que são grandes amigos ministeriais que têm me apoiado, têm me ajudado. Vocês puderam ver aqui um pouco do quanto eles são meus ajudadores. Então, eles são lá pessoas que têm me apoiado e me ajudado. Mas eu tenho 2 pessoas que ainda são mais especiais. Ontem, quem esteve aqui viu a foto delas. Elas fazem tudo isso acontecer. São elas que me possibilitam a estar aqui. Que é a Estela, minha esposa, a Olivia, minha filha, de 2 anos e 8 meses. Eu acho que já está nos 9 meses, porque daqui a pouco mais 3 já completa os 3 anos. E eu tenho o privilégio de ter uma família tão abençoada. E por conta dessa família, da minha esposa, que está lá cuidando do nosso bem mais precioso lá em casa, eu pude estar aqui com vocês. Então, sou muito grato à vida delas. Será que você pode aplaudir a vida delas? Amém. Aleluia. Quantos foram abençoados ontem? Amém. Quantos estão prontos e preparados para serem ainda mais abençoados nessa noite? Amém? Será que você pode fazer uma oração comigo? Amém. Você pode fechar seus olhos onde você está? Cubra sua cabeça? Sei que a gente já orou, mas nós estamos em um culto ao Senhor, então quanto mais oração, melhor. Amém? Amém. Olha assim comigo, Senhor Jesus, nós estamos aqui em busca de Ti. Por isso, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, porque eu quero Te ver e eu quero Te ouvir. Me dê espírito de revelação e de entendimento sobre a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero compartilhar um texto com vocês, um texto muito importante, talvez um dos textos mais poderosos que nós temos na Bíblia. É um texto onde alguns homens de Deus, como Martim Lutero, João Calvino, e esses homens, John Wesley, foram impactados por este texto. Quando a gente vai ver a história desses grandes homens que transformaram, que passaram e viveram, foram colaboradores do avanço da igreja no mundo, esses homens foram impactados por um texto bíblico. E esse texto bíblico está em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Mas antes de ler, é importante nós entendermos que um dos maiores problemas da vida cristã é que muitas pessoas foram alcançadas por Jesus, mas ainda continuam vivendo como se estivessem presas. Foram alcançadas por Cristo, mas ainda continua vivendo como se estivesse presa. E essas pessoas, elas creem em Jesus, elas frequentam a igreja, elas vivem dentro dos céus, mas ainda elas continuam dominadas por culpa, por medo, por pecado, por sensação de fracasso espiritual. É como um prisioneiro que foi liberto. Nas histórias, quando nós vamos ver na abolição da escravidão, nós vemos homens, mulheres que foram libertas, mas ainda assim continuavam vivendo na casa ou no lugar em que eles eram escravos, porque eles não se sentiam livres, eles tinham uma consciência de que se eles saíssem, eles não iriam sobreviver. Eles eram dependentes a ponto de não acreditar que agora ele estava liberto. E ele continuava ali preso, porque ele não aceitava que estava liberto. Muitos de nós, ainda assim,
nos dias de hoje, mesmo sabendo que Cristo nos libertou, ainda vivemos uma vida presos, dominados. Vivemos uma vida ainda como escravos. Vivemos ainda como se fôssemos escravos de alguma coisa, escravos da culpa, escravos do medo, escravos do pecado. Porém, a verdade da cruz é que nela, na cruz do Calvário, o pecado já foi vencido, nós já fomos libertos e agora nós podemos viver uma vida em liberdade, longe da culpa, longe do medo, longe da escravidão, porque Jesus Cristo pagou o preço que era necessário e hoje podemos viver uma vida em liberdade. O poder da cruz, ela se estende para os nossos dias e continuará se estendendo para todos os dias. A cruz do Calvário é suficiente para nós. Você pode repetir isso comigo? A cruz do Calvário é suficiente. E é por isso que Romanos capítulo 8 é um dos textos mais poderosos da Bíblia. Porque aqui Paulo ele vai mostrar a nova realidade de quem está com Cristo. Vejamos, Romanos capítulo 8, verso 1. Nós vamos ver que agora em Cristo já não existe mais condenação. Olha o que vai dizer. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das declarações mais libertadoras da Bíblia. Aqui Paulo ele não está dizendo que o pecado não existiu. Paulo não está dizendo que o pecado agora ele não vai existir, que ele acabou, que ele foi extinto, não. Paulo ele está dizendo que a condenação do pecado foi removida sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. O pecado ele não deixa de existir, o pecado ele não some do mundo, mas agora existe algo mais poderoso do que o pecado sumir. Nós fomos libertos, nós estamos em Cristo Jesus e aqueles que estão unidos em Cristo Jesus já não estão mais presos no pecado. Você pode dar um glória a Deus por isso? E o pecado, ele pode trazer 3 efeitos. O primeiro efeito é a culpa. O segundo efeito é a condenação. E a terceira é a separação de Deus. Mas o que é mais interessante sobre esse texto é que agora nós vamos ver que na cruz do Calvário, Jesus assumiu essa condenação. Jesus assumiu a culpa. Jesus assumiu a separação de Deus. Ele tomou sobre si aquilo que era nosso. E por isso Paulo vai afirmar a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você, eu, nós fomos libertos da lei do pecado. Nós fomos libertos. E muitos de nós ainda estamos vivendo conforme a lei do pecado. A lei aqui, ela significa uma força dominante. Ela traz para nós o que antes éramos, dominados pelo pecado. Mas a verdade é que agora nós somos dominados pela vida do Espírito. E o pecado ele traz algumas coisas para a gente. Nós que vivemos talvez presos, que talvez vivemos de uma forma que nós não conseguimos sair, esse pecado, ele traz alguns efeitos. E a gente que vive sobre esses efeitos, nós sempre estamos dizendo coisas como: Deus não deve me ouvir. Eu sempre erro. Eu não consigo. Eu não sou digno. Eu não sou capaz. A gente que está vivendo sobre esses efeitos do pecado, nós sempre estamos vivendo falando disso. Eu não consigo. A minha filha, a Olivia, ela é falante, fala de tudo, gosta de bater um papo com os outros, parece até mineira. E aí, ela tá agora, ela vai mexendo nas coisas, e aí eu acho que ela é apóstola também, porque ela fica numa inquietação, que as coisas tudo para ontem também, não sei quem ela puxou isso. E aí ela fica lá assim: papai, eu não consigo. E aí ela fica irritada: eu não consigo. E ela grita assim, falei: calma filha, você consegue, vamos lá, eu vou te ajudar, você consegue. Mas antes de conseguir, ela fica: eu não consigo. E ela fica irritada porque ela não consegue. Aí eu tenho que parar e falar: Olivia, você consegue, vamos lá.
é assim, faz desse jeito, assim, você vai conseguir. Aí ela, papai, eu consegui. Eu falei, você consegue. Você consegue fazer tudo que você se propôs a fazer, você vai conseguir fazer. E aí eu ministro na vida dela, eu aproveito aquela oportunidade para dizer que ela consegue. E sabe, o que nós estamos vendo a partir da palavra de Deus é o próprio Espírito dizendo para nós, você consegue. A gente está assim, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Mas a palavra de Deus diz, você consegue, você consegue, você consegue. Você consegue vencer o pecado, você consegue vencer a culpa, você consegue vencer a separação de Deus. Não porque nós somos bons demais, mas porque existe um Pai sobre nós que venceu por nós todas essas coisas. E Ele pode dizer, você consegue porque eu consegui, você consegue porque eu consegui, você só consegue porque eu já consegui para você tudo que você precisava. Amém. Esse é o nosso Pai. E agora, isso também não significa que o pecado não importa, mas significa muito mais que a cruz é suficiente em nossas vidas. Não significa que o pecado agora, ele não importa. A gente, tudo bem, eu posso trilhar aqui a linha sobre o pecado e eu sou muito forte porque eu consegui. Não. Significa agora que a cruz foi suficiente para passarmos muito longe do pecado e nem ligar mais para aquilo. Sabe, existiu um caso real em 1895, dois irmãos, George e Charles Carpenter, eles foram condenados de forma injusta. Eles foram condenados injustamente por um crime nos Estados Unidos, um crime que eles não cometeram, que eles não fizeram. Mas anos depois, o governador assinou um pedido de perdão, liberando eles, dando a liberdade a eles. Só que em 1895, pense bem, nós estamos em 2026 e ainda nos dias de hoje, com a tecnologia que nós temos, nós ainda sofremos com a falha na comunicação. Às vezes notícias não chegam, às vezes nós vamos ver uma coisa que já aconteceu há 3 dias atrás, alguns dias atrás, ou às vezes nós deixamos de receber alguma coisa porque nós não fomos comunicados. Agora, pense bem, em 1895, não tinha internet. Já pensou, já parou para pensar? Se a internet não existisse, o que a gente iria fazer? Pensa bem, nós já não sabemos mais viver sem a internet. Nós já não sabemos mais viver sem essa tecnologia. Agora, vamos voltar. 1895. Eu acho que o telefone nem existia ainda, sei lá. Conversava por sinal de fumaça. Se conversava por carta, enviada por pombo. Brincadeira. Conversava por carta, enviada de alguma forma, de algum jeito. Mas, fato é, que aquele homem já era liberto. Ele estava livre legalmente, mas ele continuava vivendo como se fosse um preso. Ele continuava vivendo como se fosse um preso, porque ele não sabia da notícia, a notícia não tinha chegado a ele, que ele era alguém liberto. E aqui entra dois aprendizados. O primeiro aprendizado é que talvez nós estejamos vivendo como este homem. Ainda estamos vivendo numa cela, porque ainda nós não entendemos a realidade de que fomos libertos. Nós estamos aprisionados, nós estamos caindo nas mesmas falhas, nos mesmos erros, porque ainda nós não tivemos clareza que nós somos libertos. E a segunda, isso mostra o quanto existe também pessoas que ainda não escutaram essa verdade, a verdade que foram libertos. Muitas pessoas vivem dessa forma. Jesus já declarou perdão, mas ainda continua vivendo como se fosse um condenado. Muitos já receberam o perdão. Todos nós já recebemos o perdão. Mas a notícia ainda não chegou para alguns. E às vezes até já chegou, mas ainda continuamos como aqueles escravos, sabendo que estavam livres, mas não têm coragem de sair. Não conseguem sair. Acham que não são capazes. Acham que não vai conseguir. Mas a verdade da palavra de Deus é que Cristo livrou a gente do pecado e da morte. E aí nós vamos ver que agora Paulo, ele, depois de trazer essas verdades, essa verdade sobre nós, ele continua no verso 3, dizendo sobre a diferença entre viver na carne e no espírito. Olha o que Paulo vai dizer em verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez
enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne não é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Paulo agora está dizendo o seguinte, olha, vocês foram libertos do poder do pecado. Você pode repetir isso comigo? Eu sou liberto do poder do pecado. A partir disso, Paulo ele vai trazer duas maneiras de viver. Voltando no verso 5, Paulo diz o seguinte, os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. A carne não significa apenas o corpo. A carne significa uma vida centrada em si mesmo, vivida, guiada pelos desejos naturais, sem a submissão a Deus. Uma pessoa ela pode até se dizer cristã, pode vir aos cultos, pode frequentar os GCELs, pode ainda assim também viver uma vida na carne. A carne se manifesta em atitudes como o orgulho, como o egoísmo, como a impulsividade, como a falta de domínio próprio, vivendo apenas para o prazer imediato. E Paulo está dizendo, olha, você talvez pode estar vivendo na carne. Mas aí Paulo vai dizer algo muito forte. A inclinação da carne é a morte. Paulo está dizendo o seguinte, preste bem atenção. Se você está vivendo conforme a carne, você está se inclinando para a morte. Isso significa que uma vida guiada pelos desejos da carne, pelos desejos naturais, pelos desejos do mundo, para que o mundo tem colocado, estamos vivendo conforme o mundo tem imposto a nós. Se nós estamos vivendo dessa forma, estamos produzindo em nós mesmos uma destruição espiritual. Mas agora Paulo também ele vai apresentar quem vive segundo o Espírito. A primeira Paulo vai apresentar aqueles que vivem segundo a carne. E agora Paulo vai apresentar aqueles que vivem segundo o Espírito. E ele continua. Mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Isso significa uma vida direcionada, uma vida centrada, uma vida guiada pelo Espírito, que dá ouvido às coisas de Deus, aquilo que vem do Senhor. E quem vive no Espírito desenvolve novas inclinações. As inclinações daqueles que vivem no Espírito é ao desejo pela palavra, a sensibilidade do Espírito, a vontade de agradar a Deus. Vive uma vida transformada, uma vida em transformação. E aí Paulo ele declara o seguinte sobre aqueles que vivem no Espírito. A inclinação do Espírito é vida e paz. Aqueles que vivem segundo a carne estão inclinados à morte. Mas agora aqueles que vivem segundo o Espírito, aqueles que estão vivendo segundo o Espírito, estão inclinados à vida e à paz. Amém. Perceba algo importante. O Espírito não produz peso espiritual. O Espírito não produz guerra. O Espírito não produz desavenças. O Espírito não produz culpa. Ele produz vida. Ele produz paz. Se você tem o Espírito, você é cheio de vida. Você é cheio de paz. A palavra de Deus nos promete uma paz que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Aqueles que estão em Cristo Jesus recebem uma paz, recebem a vida de forma extraordinária que o mundo não entende. Mas nós só temos essas coisas porque o Espírito está em nós e nós estamos no Espírito. Se você quer ter a paz, viva a partir do Espírito e você viverá cheio de vida e você viverá cheio de paz. Graças a Deus. Agora, uma pergunta simples que pode revelar como nós estamos vivendo,
quem está governando a nossa vida? É o que direciona as minhas decisões. Como é que você tem tomado as suas decisões? Algumas decisões, elas vão revelar muito sobre isso. Como que nós reagimos quando somos ofendidos? Alguns logo já manda de volta 3 vezes pior que recebeu. É ou não é assim? Quando alguém te fecha no trânsito, pá, e coloca aquele dedo bonito assim e manda aquele palavrão. Alguns, quando sofrem alguma coisa, já logo quer ofender de forma rápida. O que nós temos consumido no nosso telefone? O que a gente tem consumido no nosso celular? A gente está lá o dia inteiro, sendo alimentado por muitas coisas. Olha, eu compartilhei, os meninos ficaram rindo de mim lá quando eu compartilhei essa mensagem. Mas quando eu tinha lá para meus 13, 14 anos de idade, tinha uma banda bem... Eu já tô tá rindo aqui em cima. Tinha uma banda, e aí essa banda chamava Cone Crew. Nossa. Esqueceu de diretoria. Cone Crew Diretoria. Aí tem alguns que já conheceram. E aí eu cresci na igreja, estava na igreja, mas eu estava escutando essa banda. Essa banda faz todas as apologias ao uso de maconha possível. Aí. Tinha uma música que era sem a planta, não dá mais para viver em paz. E aí eu ficava me alimentando por esse tipo de música. Até que chegou um momento que eu comecei a defender que o uso da maconha era tudo certo. Tipo, não, é Deus que fez a planta. Se Deus fez a planta... E, ó, detalhe, eu nem fumava maconha, gente. Isso que era o mais incrível. Eu não fumava. Mas eu comecei, não, um baseado, não é problema. O que tem? Deixa eu usar uma maconha. Mas eu estava sendo alimentado por aquilo. Todas as músicas estão lá fazendo apologia às drogas, a viver uma vida assim, de qualquer jeito. Eu estava sendo alimentado por aquilo que eu estava ouvindo. Eu estava sendo alimentado por aquilo que eu estava vendo. A gente acha que não tem nada a ver. A gente acha que tudo bem. Mas aquilo que nós estamos alimentando, aquilo que nós estamos ouvindo, isso vai trazer ideias, vai trazer conceitos. E tudo que nós fazemos é a partir daquilo que nós acreditamos. Não é sobre ser ou não ser pecado. A gente fica tanto nessa, mas não é pecado eu ouvir uma música secular. Não é pecado eu fazer tal coisa. Não é pecado, tudo bem, pode não ser pecado. Mas nós estamos alimentando uma coisa que vai gerar um pecado em nós. Fuja dessas coisas. Sai fora. Bloqueia. Se o Instagram é um problema, desinstala o Instagram. Bloqueia as contas que não pode ver. Se as outras coisas é um problema, joga o telefone fora. Sei lá, dá para alguém controlar. Mas tome cuidado com aquilo que você está se alimentando. Como é que nós estamos tratando as pessoas? O que tem ocupado a nossa mente? Se a carne governa as minhas decisões, os meus pensamentos, nós vamos viver de forma impulsiva. Nós vamos viver de forma descontrolada, inclinado à morte. Mas se o Espírito governa, as decisões são guiadas pelo Espírito, pela vontade de Deus. Nós seremos guiados, nós seremos conduzidos ao lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, porque o Espírito nos conduz para a sua boa, perfeita e agradável vontade. Existe uma história que diz o seguinte: um avô disse para o seu neto que dentro de cada pessoa existe 2 lobos lutando. Um é mau, cheio de raiva, inveja, orgulho. O outro é bom, cheio de paz, de amor, de bondade. Aí o neto pergunta para o seu avô, mas qual deles vence? O avô logo responde: o lobo que vence é aquele que você alimenta.
espiritualmente é da mesma forma. Quem você tem alimentado dentro de você? Você tem alimentado a carne ou você tem alimentado o espírito? Quem você tem fortalecido? A carne ou o espírito? E aí Paulo, ele vai caminhar para o verso 9 ao verso 11 e ele vai dizer o seguinte: vocês, porém, não estão na carne. Repita comigo: eu não estou na carne, mas estou no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Presta atenção em algo extraordinário que Paulo vai revelar a nós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você sabe como é que as pessoas são de Cristo ou não são? Se o Espírito está ou não está nela. O cristianismo não é só apenas seguir princípios, apenas ter valores morais. O cristianismo não é só essas coisas, até porque muitos países, como a própria Suíça, foi fortalecida a partir do cristianismo, de uma grande revolução que aconteceu nessa cidade. A gente vai ver um monte de coisa organizadinha, bonitinha, no lugar, isso tudo foi influenciado diretamente pelo cristianismo. Mas essa base trouxe todo mundo a ter Cristo dentro dela. Vocês andam por aí pelas ruas? Todo mundo que mora na Suíça tem Cristo? Não. Ser cristão significa ter o Espírito Santo habitando em você. E isso é o extraordinário do cristianismo. As outras religiões, os deuses estão em muitos lugares, de menos dentro da pessoa. Nós vivemos algo diferente de todos os outros, de todas as pessoas. Nós vivemos o próprio Deus habitando em nós. Agora, veja o que é mais poderoso ainda. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês. Pense bem. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que venceu a morte, o mesmo Espírito que manifestou o poder de Deus, é o mesmo Espírito que habita dentro daqueles que creram nele como seu único e suficiente Salvador. O Espírito que habita naqueles que creram em Cristo, que aceitaram Jesus como seu Salvador, como aqueles que vivem segundo a vontade de Deus. Não é um espírito qualquer, não é um espírito amedrontador, não é o espírito de medo, não é o espírito de pecado, não é o espírito de culpa, mas é o próprio Espírito que ressuscitou o Cristo, que venceu a morte, que manifesta o seu poder, a sua graça, a sua glória. Não é o espírito de medo, mas é o espírito de coragem, o espírito de vida, de ousadia, de graça, de bênção. Esse é o Deus que habita em você. Não é um Deus qualquer. E é aqui que entra o segredo para vencer o pecado. Você não irá vencer o pecado porque você simplesmente quer vencer. Você não irá vencer a culpa porque você simplesmente quer vencer. Você não irá conseguir avançar porque você simplesmente quer avançar. Você irá avançar, você irá vencer, você irá conseguir porque o Espírito de Deus habita em você. Aleluia. Se você quer vencer o pecado, entenda que existe um ajudador que habita dentro de você. O segredo para vencer o pecado é o próprio Cristo habitando em nós.
Esse Espírito, ele nos ajuda a vencer as tentações, a desenvolver caráter, a discernir decisões, a permanecer firmes. Se você quer tomar boas decisões, esteja no Espírito. Se você quer saber para onde você tem que ir, esteja no Espírito. Se você quer saber a hora de parar, a hora de começar, esteja no Espírito. Sabe, tem coisas que a gente vai vivendo e quando nós estamos vivendo, a gente... Por que eu parei aqui? Aí o Senhor, Ele te lembra. O Espírito traz discernimento mostrando, porque eu te conduzi até aqui. Se você quer viver coisas extraordinárias, como não saber o porquê você está num lugar de forma positiva, se você quer viver esse tipo de coisa, esteja no Espírito. E quando Ele te levar para esses lugares, o próprio Espírito vai trazer a clareza. Sou eu quem estou cuidando e levando você. Um dos maiores evangelistas da história, Billy Graham, considera um dos maiores homens de Deus no século passado e talvez até mesmo no nosso século. Ao falar do Espírito Santo, ele costumava dizer que a vida cristã não é difícil de viver sem o Espírito. Ela é impossível de viver sem o Espírito Santo. E essa frase, ela resume Romanos capítulo 8. Nós não conseguimos viver essa vida sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo todos os dias. Amém. Deixa eu te dizer algo. Eu comecei dizendo isso. A cruz é suficiente. A cruz é suficiente, sabe por quê? A gente trabalha, a gente soa, a gente faz um monte de coisa, tudo por conta de uma única coisa. O pecado que contaminou o nosso corpo, a nossa alma e matou o nosso espírito. Nós fomos separados de Deus por conta do pecado. Tudo começa pelo pecado. As desgraças do mundo acontecem pelo pecado. As coisas ruins acontecem por conta do pecado. As doenças, a morte, a depressão, a ansiedade, a crise de pânico, acontece por conta do pecado. Eu não estou dizendo porque você... mas eu tenho depressão, está dizendo que eu estou pecando. Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou falando do pecado original. Todos foram contaminados pelo pecado. Nascemos já pecaminosos, destinados à morte. Já nascemos contaminados. Eu estou me referindo ao pecado original que entrou no mundo e contaminou a humanidade. Amém? Amém. Eu digo que Cristo é suficiente porque através de Cristo, quando Cristo ele decide vir habitar entre nós como um próprio homem, ele vem para resolver todos os problemas. Ele não vem para simplesmente levar a nós até o céu. Ele não vem agora para dizer se nós podemos ou não podemos ser salvos. Deixa eu dizer algo, meu irmão. Ir para o céu é a consequência daquilo que nós estamos escolhendo hoje, ao viver o próprio Cristo e ter Cristo em nós. É apenas consequência. Se você vive uma vida em Cristo, no Espírito, você vai para o céu, crendo que Ele é o Salvador. Isso não tem nada a ver com a gente, é o que Paulo vai dizer, é pela graça, não vem por nós, mas vem pelo próprio Deus. E agora, Cristo, ele se torna suficiente para todas as coisas, porque ele veio resolver o problema não simplesmente para irmos ao céu, mas ele veio para resolver todas as coisas. Ele veio para nos dar uma nova vida, uma vida em abundância. Ele nos livra do poder do pecado. Ele agora nos provê. Ele nos entrega aquilo que nós necessitamos. Ele nos abençoa. Ele provê o emprego. Ele provê aquilo que precisamos. Ele dá a família. Ele é aquele que cuida de nós. Cristo é suficiente porque ele resolveu na cruz todos os nossos problemas quando ele vence a morte.
morte, Ele vence o pecado por mim, por você, mesmo sem nós merecermos, porque Ele nos amou e Ele se entregou. Cristo é suficiente, porque Ele resolve o problema do nosso emprego, Ele resolve o problema da nossa família, Ele resolve o problema da nossa casa. Aqueles que estão em Cristo Jesus vivem uma vida em liberdade, e Ele é quem sustenta aqueles que estão nele. Essa é a verdade do Evangelho. Cristo é suficiente, porque Ele veio resolver de uma vez por todas todos os nossos problemas. Você quer ter uma vida plena? Viva no Espírito. Você quer ter uma vida cheia de paz? Viva no Espírito. Você quer ter uma vida cheia de alegria? Viva no Espírito. A palavra de Deus mostra a nós. Paulo, nos momentos de dificuldade, prestes a morrer, ele vai dizer para as pessoas: alegrem-se. Estejam alegres. Eu não estou dizendo que nós não teremos mais problemas, nós não teremos mais aflições, nós vamos passar ainda por muitas coisas, nós vamos passar por muitas dificuldades, mas em todas elas nós já somos mais que vencedores, porque o nosso Deus já está guerreando as nossas batalhas, as nossas lutas, e é Ele quem está por nós. E se nós estamos nele, quem será contra nós? Porque o Deus que não perde as batalhas, o Deus que não erra, o Deus que não falha, o Deus que é incorruptível, é o mesmo Deus que está hoje em nossas vidas, provendo aquilo que nós precisamos. Este é o Cristo que habita em nós. Aleluia! E é por isso que quando nós chegamos aos lugares, esses lugares eles precisam de mudar. Ele precisa de ser agora impactado pela glória de Deus. Ele precisa ser impactado pela paz. No seu local de trabalho, ao você entrar, as pessoas têm que comentar: nossa, mas eu senti uma diferença aqui nesse lugar. Existe uma paz, existe alguma coisa diferente, eu não sei o que está acontecendo. Não, quando fulano falta, é algo difícil aqui pra gente. Parece que o dia fica mais triste. Parece que tá mais difícil. Acontece um monte de problema aqui. Só no dia que o fulano falta. Tudo acontece. Nós não podemos ser o aluno que falta no dia que a merenda é pão. Pão com hambúrguer. Bolo com sorvete. E ainda por cima, o melhor jogador de futebol aparece lá na escola para tirar foto com todos os alunos. Aí, logo nesse dia a gente falta, fica em casa. Aí todo mundo: tá vendo? Faltou naquele dia. Nós temos que ser aqueles que estão lá. Falando: nossa, você estava aqui. Ainda bem que eu vim, ainda bem que você me chamou para vir. Nós precisamos ser aqueles que mudam o ambiente. Não porque nós somos boas pessoas, a gente é chato demais. Tem um monte de problema, um monte de dificuldade. Nossa, conviver com a gente é difícil. É complicado. A gente arruma cada problema que não tem necessidade nenhuma. Mas sabe o que faz a diferença na vida? Nas nossas vidas? Serem tão especiais por onde nós passamos? O Espírito Santo habitando em nós. É isso que faz diferença. Nós levamos a paz. Quando nós pisamos os nossos pés, colocamos as nossas mãos, o lugar se torna abençoado. Não é porque a nossa mão é especial, mas porque o próprio Deus habita em nós. E é o próprio Deus encostando, é o próprio Deus pisando, é o próprio Deus fazendo através de nós. Para concluir, Romanos capítulo 8, começa com uma declaração muito poderosa: nenhuma condenação estão naqueles que estão em Cristo Jesus. E ela vai terminar com uma outra declaração igualmente poderosa: nada mais pode nos separar do amor de Deus. A mensagem central ela é muito clara. Quem está em Cristo vive uma nova realidade.
não vive mais condenado, não vive dominado pela carne, mas vive guiado agora pelo Espírito, vive guiado agora pelo Deus, o Deus que agora habitou em nós, escolheu habitar em nossos corações. Nós não vivemos agora cheios de medo, não vivemos cheios de pecado, cheios de culpa, mas vivemos cheios de vida, cheios de paz, porque o Espírito Santo está habitando em nós. A pergunta que Romanos capítulo 8 faz para nós é simples. Quem está governando a sua vida hoje? É a carne ou o Espírito? Quem está governando a sua vida hoje? Pergunta para a pessoa que está do seu lado aí, quem está governando a sua vida? Já responde logo para ela, é o Espírito. Olhe para mim. Deus, Ele nos chama para uma vida mais profunda. Uma vida onde a culpa não governa, o pecado não domina e o Espírito conduz todos os dias. Será que você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus! Você não é escravo do pecado. Você é livre do poder do pecado para viver agora liberto através do Espírito Santo. E no Espírito Santo vive diariamente, dia após dia, sendo transformado em paz, em alegria, em bondade, porque esse é o Espírito que habita em nós. Você pode ficar de pé aí onde você está? Quero orar por você. Graças a Deus. Será que você pode fechar os seus olhos, curvar sua cabeça onde você está? E eu quero que você faça essa pergunta do fundo do seu coração, faça uma autoanálise aí agora e pergunte, quem que está governando a minha vida? Pergunte para você mesmo aí agora, quem governa a sua vida? Quem governa a minha vida? Pergunte aí para você. Faça uma reflexão. Quem você tem alimentado? A carne ou o Espírito? Peça ao Senhor, Senhor, me mostra aonde a carne tem falado mais alto. Senhor, mostre a nós aonde a carne tem falado mais alto. Nós estamos aqui, Jesus. Nós estamos aqui, Pai, querendo viver unicamente pelo Teu Espírito. Por isso, Jesus, mostre a nós o que temos dado mais ouvido. Quais áreas nós temos dado mais ouvido à carne. Nós queremos, ó Pai, alimentar o Espírito, ouvir o Espírito, ser guiado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ser acordado pelo Espírito, dormir com o Espírito, comer com o Espírito, tomar banho com o Espírito, mexer no celular com o Espírito. Nós queremos ser como aqueles que andam pelo Espírito. E Senhor, nós queremos ser como aqueles que transparece o Teu Espírito por onde nós passarmos. Ó Pai, nós queremos todos os dias sermos dependentes do Teu Espírito, que nós não tomemos nenhuma decisão sem que seja pelo Teu Espírito, que nós não tomemos nenhuma decisão baseado pela nossa carne, pela nossa vontade, mas que nós venhamos viver segundo o Teu Espírito. Que todos os dias, ó Pai, nós venhamos virar a rua através do Teu Espírito, conversar pelo Teu Espírito. Senhor, de nada vale se nós não estivermos fazendo segundo a Tua vontade. Por isso, nos leve, nos conduza, ó Pai, segundo a Tua palavra. Que a verdade, ó Pai, que nós lemos hoje, que a verdade, ó Pai, da liberdade esteja em nossos corações.
Ó Pai, que nós venhamos ser libertos de vícios, de culpa, de medo, do pecado. Que o Senhor venha libertar de uma vez por todas em nossos corações. Que nós venhamos carregar essa verdade. Senhor, que o Senhor possa estar em nós. E Jesus, que o Teu Espírito possa manifestar em nós todos os dias. Senhor, nós não somos aqueles como amedrontados, mas nós somos como aqueles que vivem em liberdade, cheio de alegria, cheio de paz, cheio de ousadia, cheio de autoridade, manifestando a Tua graça e o Teu poder. Nós não somos como aqueles que vivem presos, acorrentados, mas nós vivemos como aqueles que estão livres. Obrigado, Jesus, porque mesmo sem merecer, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos achou, quando estávamos perdidos, quando estávamos, ó Pai, presos, acorrentados, o Senhor nos encontrou com a Tua luz, depois das trevas, agora nós temos a luz, porque o Senhor nos encontrou. Obrigado, Espírito Santo, obrigado, Jesus, nós somos gratos, porque o Senhor nos encontrou. Nós não merecíamos essa vida, nós não merecíamos uma nova chance, uma nova oportunidade, uma nova vida, mas o Senhor nos deu por graça, graça imerecida. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu favor, obrigado porque o Senhor nos encontrou e o Senhor nos achou. Que nós venhamos, ó Pai, testemunhar uma vida transformada, liberta, livre em Ti e no Teu Espírito. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós Te entregamos as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.